Bom, agora vamos para a parte 2 do vídeo ônibus e micro-ônibus. Agora vamos falar sobre a matriz energética, né, o que move os veículos. No caso, esse é o segundo vídeo, né, a parte 2. Vamos para a parte 3 depois, no próximo vídeo, só sobre as tecnologias. Então, assim, para começar, eu vou mostrar que esse daqui são duas funções, função seno e cosseno. Mas é só para ter uma ideia assim da linha de tempo. Aí, por exemplo, aqui, ó. Essa linha preta é a linha de tempo. Quanto mais vai indo, mais o tempo vai passando. E, no caso, ela divide entre o projeto e a parte prática. Então, vamos dizer o seguinte: eu estou aqui embaixo, aqui onde está o ponto. Tive uma ideia nova, vou fazer um ônibus movido a gás. Uau, super novidade, nunca teve isso no mundo. Entre aspas, é claro, estou zoando. Então, enfim, eu criei o projeto, fiz as pesquisas, botei no papel, aí comecei a fazer as pesquisas, fui atrás de incentivos, de patrocínio, aí tá, chegou nesse ponto, beleza, consegui, realizei esse estudo, agora eu vou botar em prática, beleza. Fiz um protótipo, tem um ônibus lá, está rodando, foi para várias cidades do Brasil, aí chegou lá numa certa época assim que veio os resultados dessa pesquisa, desse teste. O veículo está em teste, mas o que aconteceu? O frotista achou muito caro. O veículo, o valor do veículo é muito caro. Geralmente, assim, alguma tecnologia nova, ela começa cara, né? Porque não tem muitas opções. E é novidade, não temos muitas opções, né? Então, assim, chegou aqui, nossa, mas o insumo para criar o cilindro de gás, ele é muito caro, então isso deixa o veículo muito caro. E esse é um exemplo hipotético, né? Não que tenha acontecido isso, mas digamos que fosse esse o problema. Aí tá, então não dá, não teve uma boa aceitação no mercado, aí continuando lá, vai descendo, então vamos recolher, vamos desmanchar, sei lá, então desistiu. Beleza, arquivou o projeto. Aí passou um certo tempo, como a gente vem passando ali no, no gráfico, aí beleza. Aí outra pessoa chegou e, nossa, olha só, eu tive uma ideia melhor. Eu vou fazer esse cilindro de um outro material que ele é mais barato, que eu consigo encontrar ele mais fácil. Então, beleza, vamos usar esse daí no lugar daquele que era muito caro, muito difícil de conseguir. Vamos usar esse daí e vamos botar pra rua para fazer os testes. Aí, beleza, colocar no projeto e ó, já está na rua um novo projeto de ônibus a gás. É por isso que a gente vê várias vezes. Chegou o ônibus a hidrogênio. Oh, nossa, que legal, ônibus movido a hidrogênio. Daqui a pouco do nada some, ninguém mais fala sobre isso. Aí daqui um tempo volta esse assunto. Olha só, de novo, ônibus a hidrogênio. Então, vários tipos de ônibus elétrico também não é novidade. Agora a gente vai ver daqui a pouco que não é novidade. Então tá indo e voltando. Sempre acontece algum problema. Alguma coisa é muito cara, ou a aceitação, a manutenção. Sempre tem algum problema ali que deixa inviável de continuar esse projeto. Então, assim, eu queria mostrar esse gráfico aqui para dizer que nem tudo que a gente conhece é uau, é novidade, está lançando, daqui a pouco vão lançar de novo, vão relançar. Então, assim, são coisas que sempre acontece alguma coisa, depois volta e tentam de novo. Então, aqui, só para ilustrar isso, para a gente entender que nem tudo é novidade. Então, tem que prestar mais atenção, pesquisar, principalmente jornalista quando coloca alguma coisa no jornal, jornal não existe mais, né, no site, na TV. Então, sempre não utilizam essa pesquisa mais completa, não fazem essa pesquisa aprofundada do que realmente aconteceu ou não aconteceu, do que realmente é novidade ou não. Às vezes até a encarroçadora não sabe, vai lá e lança como novidade. Tem uma situação aí que uma encarroçadora lançou há muito tempo atrás, depois lançou de novo e disse que nunca tinha feito. Pô, ela mesma já tinha feito e disse que nunca tinha feito. Mas enfim, lá em cima tem a linha do tempo, né? Que vai aparecer uma bolinha vermelha para mostrar exatamente de que época que eu estou falando, estou mencionando aqui agora. Então, assim, ali tem uma bolinha antes do 1900. É só para citar, porque aqui tem um problema de. Geralmente essas histórias é quem conta primeiro. Então, assim, não tem como dizer, veio primeiro em tal cidade, veio primeiro em tal lugar. Essa é uma constante construção.
Então a gente sempre tem informações novas, aí aparece uma foto que nunca tinha aparecido antes, uma matriz energética, algum veículo fabricado que a gente nunca tinha percebido que existia naquela época. Então, assim, vai depender, né? Vai depender do tipo de situação. Aqui eu não quero me aprofundar nisso porque existem várias literaturas, vários livros que falam sobre o tipo de tração por animal, o tipo de veículos puxados daquela época lá, de 1900 e muitos, a vapor também, que não é só locomotiva. Então, essa parte aqui só para citar que não foi esquecido, só tá ali, mas não está sendo aprofundado. Então, assim, vamos começar por aqui, assim, que naquela época ali, 1920, 1900, até um pouquinho, 1930, era tudo veículo a gasolina. Então não era veículo a diesel. Naquela época não tinha motor a diesel aqui no Brasil, sendo fabricado no Brasil. É importante dizer isso, porque todo mundo diz, ah, mas esse daí, ó, esse é 1926. Então, então assim, mas como que não existe? Como que não tem? Tá, esse foi importado. É diferente o importado do que é fabricado no Brasil. No Brasil foi só em 1950, 56 que teve a fabricação de chassis de motor a diesel. Mais ou menos nessa época, aquele negócio da história, né? Mais ou menos por aí. De carroceria, 1918, 19 já tinha fabricação no Brasil, assim, em cima de chassis importados. Eles traziam de outros lugares para montar aqui em cima. Trazia e já montava. Às vezes até desmanchar caminhão, né? Isso aí era super normal. Tem um caminhão, desmancha tudo e monta um ônibus em cima. Isso também era super normal na época. Aí teve o gasogênio que testaram também em ônibus. Sei que dava muito acidente, que pessoas morreram e tinha muito problema com o motorista também, que ele inalava muita fumaça nesse caso. Então foi só uma medida paliativa, porque como deu para ver ali na linha do tempo, era mais ou menos na Primeira Guerra. Segunda Guerra, na verdade. Segunda, 1949 a 42. Mais ou menos a Segunda Guerra, então teve uma dificuldade de conseguir combustível. Então toda a parte do comércio ficou afetada. Então eles tinham que criar novas tecnologias, entre aspas, para resolver esses problemas. Então eles criaram esse gasogênio. Claro que não durou muito tempo. Aí assim, a gente pensa naqueles veículos flex, que é em carro, nossa, super novidade isso. Mas não, ó, o Volvo B58, motor bicombustível, diesel e álcool. Naquela época o etanol era chamado de álcool, né? Então assim, em 1982 já tinha um veículo bicombustível, um ônibus bicombustível. Então assim, ele é ano 82, mas ele foi lançado em 80, não, na verdade ele é ano 81, foi lançado em 82. Então, aí depois que veio as biodiesel também, é outra coisa que vai e vem. Eles sempre modificam alguma coisa, aí vai, volta em 2004, feito de alguma forma, em 2010 de cana-de-açúcar, então sempre vai indo e voltando. Aí aquela questão do álcool. Então, em 1984, esse já existia um veículo teste da Volkswagen. Na verdade, a Volkswagen, acabei descobrindo agora há pouco que antes de 84 ainda tinha mais outro micro-ônibus a álcool, né? Que foi mais um teste. Então, assim, depois, em 97, a Scania trouxe para o Brasil mais um teste a álcool. Em 2007, a Scania de novo trouxe mais um teste a álcool. Em 2011, a Scania de novo no etanol. O que aconteceu nessas várias testes de álcool e etanol? Assim como eu expliquei lá no início, ó, a tecnologia sobe, desce, vai, volta, vai, volta. Teve um problema ali, porque o álcool, o etanol, o álcool do Brasil, ele é diferente da Europa, porque a Scania traz os veículos da Suécia. Então, assim, lá o diesel é feito o etanol
é extraído de uma forma. Aqui no Brasil, a maior parte é da cana-de-açúcar. Então, assim, parece que de beterraba lá, eu não lembro direito, mas assim, é diferente. Então, a eficiência do motor aqui não é a mesma de lá. Então, às vezes, lá funciona de boa, não, tem um monte e tal, funciona, mas chega aqui e não se comporta da mesma forma, não tem a mesma eficiência. Então, por isso que é daquele problema, ó, fez teste, deu problema, não deu, volta, depois pesquisa de novo e depois tenta de novo. Aí depois falando sobre o gás natural, GNV, GNP, e o veículo tem outro. O GNV, gás natural veicular. Então, assim, em 1984 já teve 3 ônibus da Mercedes-Benz, o H1313, que foi enviado para o Nordeste, para Natal, para fazer teste de GNV. Também não é coisa nova. Em 2004, a Grale também testou o MA 9.2 Green. Ele fez teste também, parece que foi, nesse caso, foi aquela história da fabricação ser mais cara, ser muito, não compensar. Aí, em 2005, ainda teve mais um teste de GNV, que é a Petrobras, teve um grupo que realizou um trabalho, depois eu coloco nas referências, que eles otolizaram, porque na verdade para tu fazer o GNV, um veículo a diesel não pode ser convertido em GNV, porque o que acontece, o motor a diesel ele não usa a explosão, ele usa a compressão, então ele por pressão ele faz a ignição, diferente do motor a gasolina, que ele explode, ele joga gasolina pela vela, explode. Só que então não tem como. E o gás natural também, o GNV também. Então não tem como tu misturar, se botar gás natural no diesel, o motor a diesel não vai dar certo. Então eles tinham que transformar esse motor a diesel em motor a gasolina, entre aspas, para poder fazer a ignição por explosão. Então eles transformaram esse ônibus aqui, que é um da Sul, de Alvorada, lá no Rio Grande do Sul, e ele rodou por um tempo nesse sistema de a GNV. E em 2018 também a Scania voltando lá com mais projetos de GNV também agora está em teste mais um veículo movido a GNV. Então também é outra coisa, a gente vai e vem, outro tipo de tecnologia. E como eu tinha já mencionado lá no início, também hidrogênio. Em 97 começou com hidrogênio, em 2012 um híbrido de hidrogênio totalmente fabricado no Brasil, e depois tem aquele também biometano, aquele que é movido pelo esgoto, que dizem, né? Então foi testado. Então existem vários tipos de matrizes energéticas, né, que podem ser também misturadas, que é o caso aqui quando a gente vai falar de ônibus elétrico. Então, assim, não dá para dizer, aquele é um ônibus elétrico, tá? Mas que tipo de elétrico ele é? Ele pode ser trólebus, ele pode ser elétrico puro e ele pode ser híbrido. Então, são 3 tipos de ônibus elétrico. Não é simplesmente elétrico, tá? E daí? O quê? Então, assim, e o trólebus? O trólebus é aquele que é movido a energia elétrica que vem de uma fonte externa, que vem da rede aérea, que chama, que é aqueles fios que ficam pendurados nos postes, não fio de poste, uma rede especial, no caso, que então é formada pela rede aérea. Então, assim, mais ou menos pelos anos 20, a gente já sabe que já tinha bastante bonde no Brasil, então o trólebus veio do bonde, e então, assim, em 1927 já existia trólebus. A gente vê em São Paulo que tem bastante de, nossa, ônibus novo e tal, é coisa nova. Não, desde 1920 já existia o trólebus. A trólebus de 2 andares também, nos anos 40 já existia. E depois tem aquela. Teve uma época, em 1959, nos anos 60 mais ou menos, várias capitais do Brasil já tentaram implementar esse ônibus elétrico, né, o trólebus. São Paulo, Recife, Porto Alegre, Salvador, Belo Horizonte. E muitos desses eles foram vendidos para a CTA de Araraquara. Então, assim, muitos que rodaram em Porto Alegre foram para Araraquara, muitos que foram de Recife foram tudo para lá. Então, assim,
São raros os lugares que ainda tem hoje em dia, ainda circulando um trólebus. Que esses, assim, esses de São Paulo, eles são mais antigos, né? São aqueles Vilares, BBC, toda aquela estrutura antiga que eles mandaram todas essas carrocerias. Alguns a CMTC ainda refez, elas, eles reencarroçaram e também mandaram para Marco Polo para fazer esses ônibus aqui. A gente vê o Torino GV de 96, esses modelos são 96, 95. Claro que ele foi lançado em 94, mas em geral esses modelos aqui. Então eles foram reencarroçados, eles tiraram a parte de baixo do chassi e colocaram uma carroceria nova. Então vários desses trólebus novos em São Paulo naquela época, né? Que ainda continuam até hoje, né? Ainda são fabricados, mas vale lembrar que é uma fabricação especial. Não existe trólebus em linha de produção. É uma fabricação especial. Tu faz um projeto especial para aquele modelo e faz, né? E manda a fabricação. Aí depois o outro tipo de ônibus elétrico é o elétrico puro. Então, assim, é aquele que tem a eletricidade dentro dele. A energia sai de dentro dele, não é energia externa, não vem por um fio, que nem o trolleybus. Então, assim, em 1907 já existia o ônibus elétrico, assim, em 1907. Então, assim, não é uma tecnologia nova, não é, ó, estamos lançando ônibus elétrico. Sempre tem aquele problema. Aconteceu alguma coisa, volta, faz o projeto de novo. Então, só que esse ônibus ele é feito de baterias de chumbo naquela época, que era tecnologia na época, né? Hoje já é outro tipo de tecnologia. Então, é aquela história. Muda a tecnologia, melhora. E lá pelos 1970 também já existia ônibus elétrico, na, mais, mais testes na Inglaterra, no caso. Depois, em 1979, teve mais um teste no Brasil, na EBTU, que é da Ingesa. Ingesa que veio da Ciplaza, que veio da Carrocerias Vieira, então é bem antigo, mas esse foi abandonado também. Não sei o motivo, não cheguei a pesquisar, mas ficou lá para trás. Em 2016 também tem a fotovoltaica da UFSC de Florianópolis, também começou a testar com motor VEG. Ele é elétrico puro, né? Ele só pode carregar por placas, ele tem placas em cima que também recarregam, ele pode recarregar por plugin também, que é o quando tu conecta, como se fosse conectar na tomada. Tem o celular, conecta na tomada, é isso daí. Então, e o híbrido, que é a última forma de ônibus elétrico, o híbrido, na verdade, como já diz híbrido, é uma combinação de duas tecnologias. Não necessariamente, não pode chamar elétrico é híbrido, não necessariamente. Ele precisa ter uma combinação, seja combustão elétrico, seja a rede aérea e bateria, diesel e elétrico, de bateria, plugin, um monte de combinações que você pode fazer. Então, assim, esse também não é coisa nova. Em 1927 já existia. 2002 também teste pela Eletra. A Eletra faz bastante de conversão também de motores a diesel em motores elétricos e motores híbridos também. Motores não, em veículos híbridos que tu combina, faz essas combinações, né? Eles têm essas tecnologias de inovar. O híbrido de Curitiba também, que ele é diesel e ele é elétrico. Quem já andou nesse ônibus aqui, às vezes ele para e desliga. Aí tu pensa, nossa, ele estragou, quebrou. Não, normal, ele desliga para economizar. Então assim, ele inicia no elétrico, depois ele liga o motor a combustão. Isso também é para diminuir a poluição, porque geralmente a poluição tem ali na hora que ele não anda e para, anda e para, anda e para, fica emitindo muitos gases na atmosfera. Então o que acontece? Esse elétrico, na hora que ele para, ele desliga o motor a combustão e fica movendo só no elétrico. Aí quando pega uma velocidade, aí que precisa de mais tração, aí ele liga o motor a diesel. E também tem o que está rodando em Itaipu, esse é o plug-in, que é o híbrido elétrico e álcool, etanol. Então também tem aquela diferença, né, para diminuir a poluição e mais testes de combinações de tecnologia.
Então era basicamente isso. Se alguém tem alguma ideia de alguma outra tecnologia que não citei aqui, ou que tem alguma curiosidade também, pode deixar no comentário aí, que a gente, toda troca de informação, todo conhecimento é importante para ter mais, mais ideias, até para melhor informação, porque às vezes a gente pensa em uma coisa, ah, nossa, uma novidade, mas não, já existiu, tá, mas qual foi o problema? O que aconteceu? Ah, isso aconteceu, isso, tá, então vamos fazer isso aqui, vamos melhorar, vamos trocar, vamos fazer melhor. Então é importante essa pesquisa, é importante saber. Isso é muito bom, não para todo mundo, né? Para o desenvolvimento de uma nova tecnologia, todo mundo sai ganhando. Então é isso daí, quando der tempo aí, eu gravo a última parte desse vídeo aqui, que é sobre as tecnologias, né?